Oi, olá meus queridos, como vai? Aqui é a Mila Bertier com mais um Assuntos da Vida Diária. Hoje eu gostaria de falar para vocês como que nós poderíamos nos policiar para não ficar na negatividade. Eu sei que tem várias pessoas fazendo vídeos, né, por causa do momento em que nós estamos vivendo, falando sobre o que a gente tem que fazer para ajudar, como diminuir a quantidade de notícias, né? Criar coisas para fazer em casa, com os nossos filhos, várias modalidades de coisas diferentes, né? Porque cada um tem um estilo, tem uma característica de conseguir desenvolver usando a sua criatividade. Então, eu resolvi falar sobre isso de uma forma diferente, como aconteceu na minha vida a mudança da polaridade em mim. Quando eu era bem nova, eu vivia em um lugar onde essa negatividade era bem forte e alguma coisa em mim não dava bem, eu não me sentia bem. E a forma que o meu corpo mostrava para mim, como eu não me sentia bem, era tendo crises de dor de cabeça. Então eu tinha muitas crises de dor de cabeça, mas pensa numa pessoa que de 7 dias na semana, 5 dias tinha dor de cabeça e tinha dias que o meu irmão precisava correr comigo para o hospital para tomar algum medicamento na veia de tanta dor de cabeça que eu tinha. E os anos se passaram, algumas coisas eu não conseguia compreender, né? E a gente, todo mundo nasce em famílias que tem pontos positivos, pontos negativos, que tem coisas boas, que tem dificuldades, e são as diferenças, né? A princípio eu preciso falar sobre isso. São as diferenças que nos faz crescer como pessoas. Então, quando é tudo muito igualzinho, quando todo mundo pensa no mesmo jeito, não se obtém muita melhoria, vamos dizer assim, né? Não tem muita evolução para a nossa vida. A evolução mesmo tá quando a gente tá em lugares diferentes, com pessoas diferentes, com polos positivos, negativos, né? Com características fortes, com pessoas mais tranquilas. Em tudo nós aprendemos. Então, no meu ambiente tinha essa negatividade e eu sentia que eu não era uma pessoa negativa. Porém, quando nós vamos vivendo muito tempo dentro do mesmo ambiente, nós vamos nos adaptando. Mas sempre quando eu me chamava consciência, eu ficava muito aborrecida porque eu não queria de jeito nenhum me adaptar com aquilo. Então o tempo foi passando, né? Eu era muito novinha, eu não conseguia nem falar muito bem sobre o assunto porque eu não sabia o que tanto me incomodava. Eu não sabia qual era o problema, eu sabia que tinha um problema, eu sabia que eu tinha uma dificuldade naquele meio, mas eu não conseguia me expressar, né? Como eu estou fazendo aqui agora com vocês. E o tempo passou, eu cresci, né? Fiquei adulta, vim morar em outro lugar, me casei, vim morar em outro lugar e eu continuava com alguns daqueles hábitos e a minha cabeça continuava a doer. E passado um tempo que eu estava na minha casa, eu resolvi numa dessas crises de dor de cabeça. Não foi uma maneira muito convencional, não, tá? Não sei se dá certo para todo mundo, mas foi o que deu certo para mim. Eu comecei a fazer uma oração
e eu comecei a conversar com Deus como que se Ele estivesse do meu lado, mas eu falava do fundo do meu ser como que se Ele estivesse ali do meu lado, e eu falava assim: meu Pai, eu acredito que o Senhor dá visão aos cegos, eu acredito que o Senhor faz um morto ressuscitar, eu acredito em toda a sua capacidade de regeneração de qualquer situação, de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Então eu acredito que o Senhor pode mudar o meu polo. Se eu por adaptação foi me tornando uma pessoa negativa, mas ainda lá dentro, no fundo de mim, tem alguma coisa que não é compatível com isso, eu peço ao Senhor que mude as minhas células, o meu DNA, o que o Senhor precisar mudar lá no fundo do meu interior, mas faz uma libertação e tira de uma vez por todas isso de mim, porque eu não quero ser uma pessoa negativa. Eu não nasci para ser uma pessoa negativa. Eu não nasci para ficar malhando o trigo em cima das coisas ruins, de sentimentos ruins. Mas eu falei aquilo com tanta força, com tanta força, com tanta força, que nunca mais eu tive aquelas dores de cabeça. Nunca mais eu recorri a querer ficar na cama por causa de algum problema. Nunca mais eu recorri a me esconder dos problemas e sim a solucioná-los. Nunca mais eu vi as coisas por um ângulo aonde me fizesse chorar, entristecer e parar. Nunca mais. Eu tô falando de 20 anos que eu mudei completamente, porque a minha estrutura interna foi mudada. E sempre quando eu ia falar isso, porque isso foi uma graça muito grande recebida, e sempre quando eu ia falar disso para as pessoas, eu dizia assim: pensa naquele rádio FM, AM, quando ele tá naquela frequência, quando ele não achou ainda a frequência, e ele fica... E quando você acerta a frequência, ele sintoniza e começa a dar notícia e começa a tocar a música. Com nós funciona da mesma maneira. É assim que funciona. Quando a gente está sintonizada na positividade, na alegria, são hertz altos de frequência que faz nós emanarmos coisas boas e coisas boas se achegar a nós. E também tem a frequência, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar o que eu tô falando. Tem frequências que a partir de um certo grau ela vai ficando negativa e ela vai ficando ruim, ela vai ficando pesada, ela vai atraindo coisas pesadas, coisas ruins para nossa vida e para o nosso entorno. Então, vamos tentar nos policiar para conseguir fazer algumas modificações na nossa vida. Eu acredito que se existe o polo positivo, se existe o polo negativo, é porque eles são necessários, mas nós não precisamos viver o tempo todo ou no polo positivo ou no polo negativo, porque aquele momento de tristeza que nós temos, ele nos ajuda a parar e fazer um exame de consciência, né, que eu tanto falo na nossa vida, e ver onde nós estamos errando e o que nós precisamos mudar. Mas são momentos, né? Nós temos que achar a frequência alta, aonde os momentos felizes, os momentos de força, de vibração de força seja maior em nossas vidas. Então eu tô aqui para dizer para vocês, vamos nos policiar, né? Esse tempo que nós estamos vivendo tá difícil, tá todo mundo dentro de casa, mas vamos colocar um propósito na nossa vida, vamos aguçar nossa criatividade, vamos tentar fazer coisas que a gente consegue fazer. É muito extenso esse assunto. Eu não vou conseguir falar tudo o que eu tenho vontade para fazer um vídeo
curto, onde todos vocês possam escutar sem ficar, né? Ai, quanta coisa, quanto... Então, eu tento falar para vocês assim, ó, vamos nos policiar. Depois, quem sabe eu vou fazer mais um vídeo falando sobre isso, aprofundando um pouquinho mais o assunto, né? Porque eu quis chamar esse meu canal de Assuntos da Vida Diária, porque eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela família, eu prezo muito pelos amigos, eu tenho compaixão pelas pessoas, pelas almas das pessoas. Então, eu penso que a gente não precisa ficar falando de assuntos da vida diária, assuntos banais, né? Eu não consigo. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa que eu vou ficar discutindo o assunto de novela, porque faz muitos anos que eu não vejo novela. Não vou ficar perdendo tempo falando da vida das pessoas. Então, o que eu gosto para assuntos da vida diária é isso que eu tenho feito com vocês. É isso que eu tento ser como pessoa, é isso que eu tento passar para os meus filhos, é esse o legado que eu tento deixar para eles e que agora eu tenho sentido como propósito na minha vida de aumentar essas estacas e estender este legado a um pouquinho mais de pessoas que posso conseguir alcançar através desses vídeos, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Depois nós vamos conversar sobre vários outros assuntos, tem várias coisas que eu tenho vontade de falar, mas eu quero que desse vídeo que fique bem claro para vocês que tudo que nós tomamos consciência, o nosso corpo, tanto material quanto espiritual, tem eu tenho convicção do que eu tô falando, eu falo com plena certeza que o nosso corpo material e espiritual tem condições de se reestruturar para fazer nós uma outra pessoa, uma pessoa diferente, porque nós não nascemos para ser como a Gabriela, que nasceu assim, cresceu assim e quer ficar assim. Nós não precisamos disso, nós podemos mudar dia a dia, tá? Esse corpo que vocês estão vendo meu, daqui 7 anos não será o mesmo, porque todas as minhas células têm poder de regeneração.